Boa tarde, quinto ano. Chegamos a mais uma quinta-feira. Como vocês estão? Hoje nós vamos concluir nosso capítulo 4 de ciências, que nós não concluímos na última aula. E semana passada foi feriado, então nós não tivemos aula. Então nós vamos concluir o capítulo 4, mas antes eu vou explicar os trabalhos, que eu já tinha falado nas outras aulas. Vou explicar os trabalhos para que vocês vão fazer. Esse trabalho que eu estou passando hoje não é para entregar hoje, vocês vão me entregar na próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira que vocês vão tirar foto e me enviar. Vou passar hoje, porque são 3 trabalhos, e vocês terão aí uma semana para desenvolver esses 3 trabalhos, ok? Então, vou passar hoje para vocês me entregarem na próxima quinta. O primeiro trabalho está aqui na página 119, que está falando ainda do sistema esquelético, do sistema locomotor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no encarte da página 183 e 185. Então, vocês vão recortar esse encarte para que vocês possam montar. Então, recortem direitinho, ó. Tem que recortar direitinho para que vocês possam montar. Então, como que ele está aqui na página 119, ó? O que vocês vão precisar? Linha de costura, agulha de costura, peças recortadas do encarte 1, página 183 e 185. O que eu vou dizer para vocês? Não tem linha de costura, vocês podem adaptar. Mas por que não pode colar nos locais indicados? Porque tem que mostrar, ó, como que a locomoção, o movimento. Então, se você colar, não vai dar para você fazer o movimento nas articulações. Então, por isso que não pode colar. Então, se você não quer costurar, você pode adaptar, fazer de uma outra forma, mas não colar para mostrar o movimento das articulações. Como que vocês vão fazer? Recortar as peças do encarte, passar a linha agulha e usar um furador para furar as partes do esqueleto indicadas. Pode usar um furador, pode usar a própria tesoura, tá bom? Não tem furador, eu vou fazer, não. Usa a própria tesoura para fazer ali um buraquinho para que vocês possam unir. E movimentar o esqueleto. Por isso que não pode colar, por isso que vocês têm que, se não quiserem costurar, então passa uma linha na outra e só amarra, não tem problema. O importante é ele ter esse movimento nas articulações. Então, depois que vocês montarem o esqueleto de vocês vão responder as perguntinhas. Pergunta 1. Que partes do corpo têm maior diversidade de movimentos entre os ossos que compõem? Qual é a parte do corpo que tem uma maior diversidade de movimentos? Por isso que vocês não podem colar. Número 2. Que partes do corpo têm menor diversidade de movimentos entre os ossos que as compõem? E letra 3. O que permite maior ou menor diversidade dos movimentos? Então, falando aí dos movimentos, vocês podem voltar, desculpa, para a leitura aqui dos textos, que já funciona como uma revisão, ou então rever a aula que nós falamos sobre o sistema locomotor. Então, montando lá, lembrando que não pode colar. O próximo trabalho está na página 123 e 124, também falando do sistema locomotor. Então, aqui vocês já vão no material de apoio, encarte 2, que está na página 187. Opa! Aí da página 187. Esse aqui que vocês vão recortar agora, ó, para o próximo trabalho. Então, recortando direitinho também, para facilitar a montagem. O que diz aqui? Não tem como se reunir com um colega, então cada um vai fazer na sua casa. Vocês podem fazer com a ajuda dos pais de vocês. Reúna-se com o colega para montar um modelo que demonstre a ação conjunta dos ossos e dos músculos na movimentação do corpo. Então, ó, vocês têm que recortar lá as peças A, B e C do encarte, ó. Peças A, B e C do encarte. Então, atenção nessas letras. Papelão,
6 parafusos de 3 centímetros de comprimento, 6 rolhas de cortiça, 2 elásticos, cola, lápis e tesoura. O que eu vou dizer para vocês? Tia, eu não tenho parafuso, tia, eu não tenho a rolha, tia, eu não tenho elástico, eu não tenho... Vocês podem adaptar. Então, vocês vão ver a montagem e podem adaptar com o material que vocês têm em casa. O importante é vocês adaptar de uma forma que ele consiga fazer o movimento, ok? Então, vocês podem adaptar os materiais, não tem problema nenhum. Como que vocês vão fazer? Recortar as peças A, B e C do encarte, colar sobre um papelão. Esse papelão pode ser apenas uma folha mais durinha, tá? Não precisa necessariamente ser um papelão, só uma folhinha mais durinha, para ficar um pouquinho mais duro. Então, recortar no formato das peças. Use a ponta do lápis para fazer um furo nos pontos 1 e 2 das peças. Então, vocês vão ver aqui que tem números, ó. Cada pontinho desse tem números. Então, vocês vão fazer um furinho, pode usar a ponta do lápis para fazer um furinho nos pontos 1 e 2 das peças. E vão prender as peças A, B e C com parafuso e rolha nos furos do número 1. Então, preste atenção. O furo 1 tem que ficar com o furo 1. Prenda os parafusos e as rolhas nos furos de número 2, deixando espaço de 3 milímetros entre a cabeça do parafuso e a peça, para encaixar e prender os elásticos. Então, aqui, ó, tem um desenho mostrando como que vai ficar a montagem de vocês. Então, lembrando, não tem parafuso, não tem como comprar parafuso. Pode adaptar com o material que vocês têm em casa. O importante é vocês montarem para que ele fique dessa forma. Depois que vocês fizerem a montagem, vocês vão responder as perguntas que estão aqui na página 124. Primeiro, escreva a parte do corpo representada por cada peça. Então, tem a peça A, B e C, ó, são 3 peças. Cada peça dessa representa uma parte do corpo. Então, qual é a parte do corpo representada por cada uma dessa peça? Parte do corpo. 2. Indique os músculos representados pelos elásticos. 3. Faça movimentos com o modelo. Então, vocês vão fazer vários movimentos com aquele modelinho. Compare as posições dele com os movimentos de distensão e flexão do braço. Como ocorrem esses movimentos. Então, aqui, ó, a gente vai ver que aqui está falando, nessa página, do movimento de distensão e de flexão do braço. Então, volta aqui, ó, para ver o movimento de distensão, ó, distensão e flexão do braço. Então, volta aqui para vocês falarem. E 4, de forma geral, como ocorre a movimentação do esqueleto. Então, de uma forma geral, vocês vão explicar aí como que ocorre a movimentação do esqueleto. E a última página de trabalho está na página 136, onde nós já falamos aqui do sistema respiratório. O que vocês vão fazer, ó? Página 136. Vocês vão... Começa aqui na página 135, aqui embaixo, explicando o que vocês precisam para montar um balão pequeno e um balão grande. Balão é essas bolas de bexiga. Um balão pequeno, um balão grande, canudo grosso, uma garrafa plástica transparente de 500 ml, massinha de modelar, tesoura e fita isolante. Então, lembrando, vocês podem adaptar o que vocês têm, ok? Como fazer? Encaixe a abertura do balão plástico pequeno em uma das extremidades do canudo e prenda com fita isolante. Então, ó, vocês vão colocar o canudinho aqui dentro da garrafa, com a bola menor nele e vão prender aqui com fita isolante. Depois, vocês vão recortar o fundo da garrafa plástica e o bico do balão plástico grande. Então, a bexiga grande, recorta o bico grande. Vocês vão encaixar o balão elástico grande recortado no fundo da garrafa plástica e passar fita isolante para evitar a saída do ar. Então, ó, coloca aqui, recortou a bexiga grande, encaixa e passa a fita isolante. Não tem fita isolante, pode ser fita crepe? Pode ser fita crepe. Pode ser durex? Pode ser durex.
O importante é vocês não deixarem passar ar, não pode sair o ar. Então, fez essa montagem, introduz o canudo dentro da garrafa plástica, deixando a maior parte dele para fora. Feche a boca da garrafa com a massa de modelar. Cuidado para não deixar entrar pela boca da garrafa. Depois de pronto, puxe e empurre o balão plástico grande no fundo da garrafa plástica. Observe o que acontece com o balão elástico dentro da garrafa. Então, ó, depois de pronto, vocês vão puxar o balão, esse que está por fora, e observar o que acontece com o balão que está aqui dentro, o balão menor que está aqui dentro. Depois de montado, vocês vão fazer esse movimento de puxar e observar o que acontece com o balão que está aqui dentro. Depois disso, o que vocês vão responder? Ó? Indique o que representa cada parte do modelo. Então, ó, a garrafa plástica, o que ela representa? O canudo, o que ela representa? O balão elástico pequeno, o que representa? E o balão elástico grande, o que representa? Então, nós vamos ver aqui, ó, quando fala da caixa torácica, ó, nós temos o diafragma, nós temos, aqui nós temos a caixa torácica, que é, no caso, a garrafa. Então, temos a caixa torácica, nós temos o canudo é o quê? O bronco e as traqueias, o balão pequeno, esse que está aqui dentro, é o pulmão, e o balão grande aqui é o diafragma. Então, nós vimos, ó, que o diafragma, ele pode expandir. É como se ele se movimentasse, ó, o diafragma. Então, quando a gente está puxando a bola, é o movimento do diafragma. Então, depois, com base no que você estudou e no modelo, assinale no quadro abaixo o que acontece durante a ventilação pulmonar. Então, por exemplo, durante a inspiração, quando a gente inspira, o que acontece com a caixa torácica? Então, durante a inspiração, a caixa torácica, ela aumenta, vai dizer se ela aumenta ou se ela não aumenta. Então, por exemplo, desculpa, falar de novo. Houve aumento da caixa torácica durante a inspiração ou durante a expiração. Eu inspirei. Expirei. Quando que ela aumenta? É na inspiração ou na expiração? Então, vocês vão marcar um X só em uma. Houve diminuição da caixa torácica. De novo, ó. Inspirei, expirei. Então, quando que houve diminuição? Foi quando eu inspirei ou quando eu expirei? O diafragma se contrai. É durante a inspiração ou durante a expiração? Aqui a gente vê, ó, inspiração e expiração. Quando é que o diafragma está contraindo? O diafragma relaxa. É durante a inspiração ou durante a expiração? O ar entra nos pulmões. Quando que o ar entra nos pulmões? É durante a inspiração ou durante a expiração? O ar sai dos pulmões. Quando que o ar sai dos pulmões? É durante a inspiração ou durante a expiração? Então, é isso que vocês vão fazer. Só marcar um X, ok? Então, esses 3 trabalhinhos vocês vão me entregar na quinta-feira. Mas, se vocês terminarem antes, não tem problema nenhum em entregar antes o trabalho de vocês, tá bom? Agora, quinto ano, nós vamos para as atividades. As atividades vão da página 153 até a página 156. Mas antes, o que eu vou fazer? Eu vou reler com vocês os textos que nós vimos falando sobre o sistema cardiovascular, para a gente relembrar um pouco, para que vocês consigam fazer, então, as atividades, ok? Então, vamos lá. Começando aqui na página 142. Tum, tum, tum. Você já sentiu seu coração bater? Nós já sentimos, né? Colocando a mão, principalmente depois de alguma atividade física, não precisa nem colocar a mão, parece que nós estamos sentindo nossos batimentos. O coração é um órgão muscular oco, que se contrai e se expande em um ritmo geralmente irregular. Ele funciona como uma bomba, impulsionando sangue para todo o corpo. Os movimentos de contração e de expansão do coração são chamados de batimentos cardíacos. Então, vamos imaginar, ó, a minha mão fechada.
A minha mão fechada, ó, aqui dentro, ela está oca, ó, não tem nada aqui dentro. Então, como seria o coração? Ó, é como se fosse uma bomba que expande e contrai, expande e contrai. E isso que faz o quê? Os batimentos cardíacos. Quando ele está contraindo e expandindo, ele está fazendo o quê? A circulação sanguínea, levando sangue para todas as partes do nosso corpo, que são chamados, então, os batimentos cardíacos. Esse movimento de contração e expansão é o que nós chamamos de batimentos cardíacos. Quando o médico ou o enfermeiro afere nossos batimentos, é o que? A variar e a comparar, ele está aferindo a nossa frequência cardíaca. Assim, se nosso coração tiver batido 110 vezes em 1 minuto de medição, dizemos que nossa frequência cardíaca está em 110 batimentos por minuto. Então, aqui nós vimos a imagem do coração, que não se parece muito com aquela imagem que nós geralmente desenhamos, mas aqui está a imagem do coração. Depois, na página 144, nós falamos sobre o coração e os vasos sanguíneos. O coração é dividido em 4 câmaras. Então, todo coração, todo mundo tem o coração dividido em 4 câmaras. São 2 átrios e 2 ventrículos. 2 átrios. Esses 2 átrios recebem sangue que vem das veias e chega até o coração. Então, nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo. E 2 ventrículos que bombeiam o sangue para todo o corpo. Então, o que os átrios fazem? Os átrios, eles recebem o sangue que vem das veias e chega ao coração, e o ventrículo bombeia o sangue para todo o corpo. Então, aqui, ó, nós temos uma imagem mostrando veias e artérias, os átrios e os ventrículos. Então, os átrios, eles recebem o sangue que vem das veias, e os ventrículos, eles que bombeiam o sangue para todo o corpo. Então, aqui, ó, os átrios aqui em cima, eles recebem o sangue que vem das veias. E os ventrículos bombeiam o sangue que vão para toda a parte do corpo. O sangue circula por todo o corpo humano, por meio de veias, artérias e capilares. Estruturas em forma de tubo, denominados vasos sanguíneos. São como se fossem vários tubinhos. Então, aqui ó, nós estamos vendo a veia, aqui nós estamos vendo a artéria, e aqui ó, nós estamos vendo os capilares, que são vasos sanguíneos que são fininhos. O que as artérias fazem? Elas vão conduzir o sangue do coração para o corpo, e a veia conduz o sangue do corpo para o coração. Então, a artéria, ela conduz o sangue que está no coração para todo o corpo. E a veia, ela conduz o sangue que está no corpo para o coração. 145. Circulação sanguínea. O sangue que circula pelo corpo, dentro dos vasos sanguíneos, está em constante movimento causado pelo bombeamento do coração. Então, o sangue que está circulando em todo o nosso corpo, ele está em movimento. Por que ele está em movimento? Por causa ó, do bombeamento do coração. Esse movimento se chama circulação sanguínea. Esse movimento que o sangue faz no nosso corpo é chamado de circulação sanguínea. Pelo sangue são transportados e distribuídos alguns nutrientes, o gás oxigênio e o gás carbônico, que é uma substância e outras substâncias que são importantes para o nosso corpo, que são importantes para o funcionamento do nosso corpo. E aqui nós só relembramos sobre os gases respiratórios, quando nós falamos do sistema respiratório. Quando nós fazemos a inspiração, nós estamos absorvendo do ambiente o gás oxigênio. Quando nós fazemos a expiração, nós estamos eliminando o gás carbônico, que é produzido nas células do nosso organismo, mas que podem ser tóxicas, por isso que elas são eliminadas. Na página 146, nós falamos o quê? Nos pulmões, o gás oxigênio inspirado para os nossos vasos sanguíneos, formando sangue arterial. Então, nos pulmões, o gás inspirado, o gás oxigênio, ele é inspirado para os nossos vasos sanguíneos, que formam o sangue arterial.
Esse sangue é rico em gás oxigênio e percorre veias, artérias e capilares de todo o corpo. Então, o sangue arterial, ele é rico em oxigênio. Sangue arterial rico em oxigênio. Então, nos pulmões, o oxigênio que é inspirado para os nossos vasos sanguíneos, ele forma o sangue arterial. Esse sangue arterial é rico em oxigênio e ele percorre veias, artérias e capilares do corpo. O gás carbônico, como eu disse, que é produzido nas células durante a geração de energia, ele chega aos pulmões pelos vasos sanguíneos e ocorre o quê? O sangue venoso. O sangue venoso já é rico em gás carbônico. Sangue arterial, rico em oxigênio. Sangue venoso, rico em gás carbônico. Esse sangue é rico em gás carbônico, que, por ser tóxico, é eliminado pelas vias respiratórias. Observe o sentido do sangue na circulação sanguínea. Então, nós vimos aqui, ó, uma imagem que está mostrando a circulação do sangue, o sentido do sangue na circulação sanguínea. Então, aqui, ó, setinha. Olha a setinha do sangue. Olha por onde passa. Então, nós temos aqui as setinhas mostrando toda a circulação do sangue. Aqui, ó, representa os vasos e capilares sanguíneos da cabeça, do tórax e dos membros superiores. O pulmão esquerdo, o pulmão direito, o átrio direito, o átrio esquerdo. Lembra que nós falamos que tem 2 átrios? Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E aqui a representação dos vasos capilares dos membros inferiores. Então, aqui está mostrando a circulação do sangue. Na página 147, nós já falamos sobre a composição do sangue. Sangue e defesa do corpo. O sangue é essencial para a manutenção da vida. Inúmeras substâncias, como gás oxigênio, gás carbônico e nutrientes, são constantemente transportados e distribuídos para onde precisam chegar. Então, nós vamos ver aqui, ó, a composição do sangue. Então, observando aqui, olha o que nós temos. Essa parte aqui, ó, vou começar aqui pela parte mais escura. Essa parte mais escura aqui são células sanguíneas. São os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Essa parte aqui de cima é chamada de plasma, que parece um óleozinho. É chamado de plasma. O que é o plasma? É a parte líquida do sangue, formando por uma mistura de água, nutrientes e outras substâncias. Transporta a maior parte do gás carbônico produzido pelas células. Aqui, ó, nas células sanguíneas, nós falamos dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos e das plaquetas. Vamos lá, então, falar sobre os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias ou eritrócitos. O que são os glóbulos vermelhos? São células que contêm uma substância chamada de hemoglobina, responsável por transportar gás oxigênio e gás carbônico. Então, os glóbulos vermelhos contêm essa substância que é chamada de hemoglobina, que faz o quê? Transporta o gás oxigênio e o gás carbônico. As plaquetas, o que são as plaquetas? São estruturas que participam do processo de coagulação do sangue e auxiliam na cicatrização de ferimentos. Então, as plaquetas são estruturas que vão participar do processo de coagulação do sangue. O que é a coagulação do sangue? É um processo que aglutina componentes do sangue para evitar a perda excessiva de sangue, ou seja, para evitar a hemorragia. Então, quando fala assim, não está tendo coagulação do sangue, é porque não está conseguindo fazer essa aglutinação e não está conseguindo evitar a hemorragia. E, além disso, ela auxilia na cicatrização dos ferimentos. E os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos? Os glóbulos brancos, eles atuam na defesa, atuam no sistema de defesa contra micro-organismos que atacam o nosso corpo, causando infecções. Então, os glóbulos brancos, eles que vão trabalhar para defender nosso organismo contra esses micro-organismos, evitando, assim, causar algum tipo de infecção. Então, glóbulos brancos, ou leucócitos,
plaquetas e glóbulos vermelhos, cada um tem sua função. Hemoglobina, nós falamos aqui dos glóbulos vermelhos, que é responsável por transportar gás carbônico e gás oxigênio. Além disso, substância presente nos glóbulos vermelhos que contém ferro. É a presença de ferro na hemoglobina que produz a coloração avermelhada do sangue. Então, a hemoglobina, essa substância responsável por transportar gás carbônico e oxigênio, também é responsável por produz uma substância que é o quê? Essa coloração avermelhada do sangue. Por conta do que nós temos essa coloração avermelhada do sangue? Por conta da hemoglobina. Agora, um saiba mais que é muito importante até para fazer as outras atividades. As células sanguíneas são produzidas pela medula óssea vermelha. É um tipo de tecido localizado dentro de alguns ossos, como bacia e fêmur. Essa medula chega a produzir cerca de 20 bilhões de células por dia em uma pessoa adulta. A produção e a manutenção da quantidade necessária de células sanguíneas no organismo podem ser dificultadas por diferentes razões. Doenças como a AIDS, a leucemia ou simplesmente uma alimentação deficiente em ferro são fatores que comprometem a produção de hemácias, causando, entre outras coisas, a anemia. Então, se nós temos essa deficiência de ferros, o que pode acontecer? Comprometer a produção de hemácias, e não tendo hemácias, pode causar, então, a anemia, que pode parecer algo simples, mas se não for tratada, pode vir a piorar. 148. Os glóbulos brancos também fazem parte do sistema imunitário, que defende o organismo da entrada de partículas estranhas e de micro-organismos causadores de doenças como a poliomielite, coqueluche, sarampo, cachumba, difteria e tuberculose. Além de estarem presentes no sangue, essas células circulam pelos vasos linfáticos, que estão espalhadas por quase todo o corpo. Então, aqui, nós temos uma imagem que está mostrando esses vasos linfáticos que estão espalhados por quase todo o corpo. Na página 149, nós falamos sobre a vacina. Por quê? Para ajudar o sistema imunitário, os seres humanos criaram a vacina. Nós vimos até na aula de história que assim que a vacina foi criada, ela não foi difundida de uma forma em que as pessoas sabiam realmente qual era a sua importância. Então, muitas pessoas não queriam tomar vacina porque tinham medo, porque achavam que iam morrer. Então, hoje, a difusão dela é muito melhor, ou seja, nós já sabemos qual é a importância da vacina, apesar de, em algumas situações, algumas pessoas também acabam tendo medo de tomar certos tipos de vacina. Então, como que acontece? Primeiro, a vacina contém micro-organismos, ou parte deles, em uma forma enfraquecida. 2. Ao entrar em contato com o sangue, esses micro-organismos estimulam a produção de anticorpos, que são substâncias produzidas pelos glóbulos brancos que reagem à presença de agentes invasores. E 3. Caso o micro-organismo da vacina provoque uma infecção, conseguimos produzir anticorpos mais rapidamente para defender o corpo. Aí, aqui na página 150, nós falamos um pouco sobre o calendário de vacina, algumas vacinas que são importantes. Eu mostrei meu cartão de vacina para vocês. Falamos também da idade, falamos também que pode ocorrer alguma mudança. Então, falamos aqui por que é importante e o que cada vacina acaba prevenindo. Aí, agora, nós vamos aqui para a página 153. O que tem aqui na página 153 que já é a atividade que vocês vão fazer? Diz assim: com base em seus conhecimentos e em materiais de pesquisa, descreva os elementos abaixo. Glóbulo branco. Então, vocês vão explicar o que é o glóbulo branco, vão explicar o que é o sangue, as plaquetas e as hemácias. Para isso, vocês podem voltar aqui na parte em que nós estamos falando sobre o sangue. Então, só voltar aqui que vocês vão conseguir responder aqui sobre as características de cada um, explicar cada um desses elementos. Número 2.
Converse com os colegas e com o professor. Não tem como a gente conversar, mas vocês vão responder. Por exemplo, o que aconteceria a uma pessoa que tivesse deficiência de? Então, a gente já sabe qual a função das plaquetas, o que elas fazem. Então, o que aconteceria se elas tivessem deficiência de plaquetas no sangue, caso ela sofresse um corte? Então, ela sofreu um corte e ela não tem muitas plaquetas no sangue. O que iria acontecer com ela? Glóbulos brancos no sangue, caso ela desenvolvesse uma infecção. Então, a gente viu sobre os glóbulos brancos, qual a função deles, por que eles são importantes. Então, vamos imaginar que uma pessoa está com alguma infecção. Ela está com uma infecção e tem deficiência de glóbulos brancos no sangue, ou seja, ela não tem muitos glóbulos brancos. O que pode acontecer com essa pessoa? E, por último, hemácias no sangue. O que pode acontecer com uma pessoa que tem deficiência de hemácias no sangue, que tem poucas hemácias? Se vocês observarem, quando nós falamos aqui, vocês podem voltar na leitura, nós falamos até o que pode acontecer se a pessoa tem poucas hemácias. Então, é importante ler novamente para que vocês consigam responder, tá bom? Página 154. Estas imagens representam tipos de atividade que realizamos em nosso dia a dia. Marque com um sinal positivo, mais, as situações que podem gerar aumento de frequência cardíaca, e com um sinal negativo, as que podem gerar diminuição de frequência cardíaca. O que é aumentar ou diminuir? Quando o nosso coração está mais acelerado ou quando o nosso coração não está tão acelerado. Então, nós temos aqui correr para pegar um ônibus, estudar, jogar uma partida de futebol e dormir. Então, só marcar o mais ou menos. Mais quando aumenta a frequência cardíaca e menos quando diminui. 155. Na frequência cardíaca, a quantidade de batimentos cardíacos por determinado período de tempo se altera durante o dia conforme as atividades que realizamos. Então, na frequência cardíaca, dependendo da atividade que nós estivermos desenvolvendo durante o dia, ela vai aumentar ou diminuir. Então, observando esse gráfico, preste atenção, gente, tem que observar atentamente. Porque se vocês não observarem atentamente, vocês não vão conseguir responder. Então, aqui é de observação, tá? Então, essas atividades aqui é mais de observação desse gráfico. Então, aqui nós temos o gráfico com os batimentos cardíacos por minuto. E aqui, ó, está a frequência cardíaca. Desse lado aqui, a frequência cardíaca. Então, 60, 70, 80, 90, 100, 110 batimentos por minuto. E aqui nós temos os horários durante o dia. Então, ó, 8 horas da manhã, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 horas da noite. Então, no decorrer do dia, então, a pessoa realizou algumas atividades. E dependendo da atividade que ela realizou, o gráfico está mostrando aqui como que foram os batimentos cardíacos dessa pessoa. Se aumentou, se diminuiu. Então, por exemplo, ó, ao levantar. Quando ela levantou, ó, o batimento estava 80. Quando ela correu, 90. Assistir aulas pela manhã, 80. Jogar a bola no recreio pela manhã, 100. Ler um livro, um pouco mais de 80. Preocupar-se com as provas. Então, a gente acha que quando está fazendo atividade, os batimentos não aumentam, mas aumenta sim. Então, por exemplo, quando eu estou estudando, meu batimento não aumenta. Aumenta, porque talvez você está fazendo uma conta que você não está conseguindo, ou não está lembrando a resposta, os batimentos aumentam. Então, não é porque você está parado que os seus batimentos não vão aumentar, eles vão sim. Tem gente que acha que ele vai aumentar só quando você está em movimento. Não, você está parado. Está fazendo uma prova, mas não está lembrando, está fazendo uma atividade, não está conseguindo encaixar ali um caça-palavras, uma cruzadinha, os seus batimentos podem ficar acelerados. Então, preocupar-se com prova, almoçar, jogar bola no recreio da tarde, assistir às aulas da tarde, praticar esportes, jantar, assistir um filme de suspense, dormir. Olha onde está o dormir. Por que assistir um filme de suspense? Porque você fica ansioso com o que vai acontecer.
Então, isso também pode alterar os seus batimentos. Então, de acordo com esse gráfico, na letra A, vocês vão fazer o quê? Em qual situação representada a frequência cardíaca é menor? Em todas essas situações aqui, em qual a situação que a frequência cardíaca foi menor? Foi quando ela levantou? Foi quando ela dormiu? Foi quando ela jantou? Então, vocês vão olhar o ponto para poder dizer em qual foi a situação que a frequência cardíaca foi menor. Letra B. Quais atividades representadas no gráfico apresentam valores próximos de frequência cardíaca? Então, quando fala próximo, então, por exemplo, que atividades tem aqui que a frequência cardíaca dela ficou em 60, ou próximo de 60? Ou quais são as atividades em que a frequência cardíaca dela ficou próximo do 80? Desse jeito. Letra C. Quando uma pessoa está assistindo um filme de suspense, sua frequência cardíaca é maior ou menor do que durante o jantar? Então, vocês vão procurar assistir um filme de suspense e vão procurar jantar. Então, quando ela está assistindo um filme de suspense, a frequência dela cardíaca foi maior ou foi menor do momento em que ela estava jantando? Letra D. Por que nossa frequência cardíaca aumenta quando realizamos uma atividade física intensa, como praticar esportes? Então, por que quando nós praticamos esporte, a nossa frequência cardíaca aumenta? E 156. Leia o texto abaixo e responda às atividades. A primeira vacina. O médico e botânico inglês, Edward Jenner, observou que muitas pessoas eram imunes à varíola ou tinham uma versão mais suave da doença infecciosa, causada por vírus que, na altura, matava muita gente. Todas essas pessoas eram ordenhadoras e tinham sido infectadas por uma doença bovina ou pox, semelhante à varíola, na formação de feridas, mas não fatal para os animais. Em 14 de maio de 1796, depois de muitas observações e experimentos, Jenner pegou o líquido que saía das feridas de Sarah Nelmes, uma ordenhadora que sofria de cowpox, e passou sobre os arranhões que ele provocou no braço de James Pepys, um menino de 8 anos. O menino apresentou um pouco de febre e lesões leves, mas teve uma recuperação rápida. Então, o médico passou a aplicar esse líquido em adultos e principalmente em crianças. O nome dado por ele a esse procedimento foi vacínia, que significa vaca em latim, e originou o nome usado atualmente, vacina. Então, vocês vão reler de novo esse texto depois, hein, gente? Letra A. O que continha o líquido retirado das feridas da ordenhadora que sofria de cowpox? Letra B. Considerando a importância das vacinas, por que se infectavam pessoas com o líquido das feridas de outras pessoas infectadas por cowpox? Então, o que vocês podem fazer se estiverem com dúvida? Voltar aqui na parte que a gente fala da vacina. Voltar aqui, ó, na página 149, 150, que está explicando como que a vacina é feita, que aí vocês vão conseguir responder a essas perguntas. Então, aqui terminamos a nossa aula de ciências, terminamos o nosso capítulo. Semana que vem é o dia de vocês entregarem os trabalhos, não podem esquecer. Assistam o vídeo com calma, assistam com paciência, releiam o texto. Depois que fizerem, é só me enviar a foto e qualquer dúvida, pode me chamar, que eu tento ajudar vocês. Beijinho e até segunda, porque amanhã não tem aula, porque é reunião de pais. Então, até segunda. Beijinho.